Aleluia. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Amém. João, capítulo 1. Quem encontrou diz amém. Quem está procurando, diga glória a Deus. João capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 5 e depois o versículo 14, amém? Podemos ler? Então vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Levante a sua Bíblia. Senhor Deus, soberano Pai de misericórdia, fala conosco, ó Deus, aqui nesta noite, através da sua palavra, meu Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco. Estenda, ó Deus, as suas mãos desde o céu e fala conosco no nome de Jesus Cristo. Pode assentar, desocupar as suas mãos e bater a melhor salva de palmas que você puder para Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos aqui um relato contado por um dos apóstolos mais próximos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, sempre por onde ele passava com os seus discípulos, e principalmente nos seus momentos de preservação, os momentos de oração, os momentos que eu poderia dizer íntimos de Jesus, havia alguns que sempre se destacavam, sempre estavam mais próximos de Jesus. Dentre esses estava João. E a Bíblia vai chegar a nos revelar alguns detalhes sobre esse apóstolo, ao ponto de notarmos que quando Jesus falava, ele tinha a liberdade de inclinar a sua cabeça nos peitos de Jesus e ouvir tudo aquilo que Jesus dizia, tudo aquilo que Jesus ensinava. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos uma semelhança entre os três primeiros. Mas quando nós olhamos para o evangelho de João, nós encontramos nele uma diferença que eu poderia dizer que bem grande dos demais. João traz algumas narrativas que os outros também descreveram, mas no particular, João, ele se preocupa mais em descrever a divindade de Jesus, a soberania de Cristo. João, ele se preocupa um pouco mais do que os outros escritores em revelar quem era aquele homem. Quem era aquele que andou por essa terra? Quem era aquele que apregoou o reino dos céus? Quem era aquele que curou os enfermos, que expulsou os demônios? Qual era a origem desse homem? De onde esse homem veio? João, ele escreve o seu evangelho por último de todos,
E ele tem essa criteriosidade em detalhar a pessoa de Cristo. E hoje, nesta noite, no último dia desta campanha, eu quero aproveitar essa oportunidade para lembrar a igreja que desde o princípio até a eternidade, Ele é Deus. Ele sempre foi Deus, Ele continua sendo Deus e Ele vai ser Deus até a eternidade. João, ele vem mostrando isso para nós. E nas primeiras palavras de João, ele começa descrevendo da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João, ele cita essas palavras, ele está dizendo para nós o seguinte: esse homem que alguns disseram que nasceu de Maria, que começou com a genealogia lá atrás no Velho Testamento, eu quero dizer para vocês que ele não inicia a sua história no Antigo Testamento. Ele não inicia a sua história como a história do povo hebreu, que se inicia em Abraão. Em outras palavras, João estava dizendo assim: antes de tudo se formar, ele já existia. Ele já estava com Deus, porque ele era Deus. João coloca uma palavra, irmãos, bem criteriosa. Ele está dizendo assim, ele era Deus. O Verbo era Deus. Quando ele diz que o Verbo era Deus, ele está dizendo o seguinte: ele não foi criado. Ele não nasceu de uma mulher e passou a existir a partir do momento que ele nasceu da mulher. Antes que o mundo fosse mundo, ele já era Deus. Aí eu me recordo de Isaías descrevendo no seu livro, no capítulo 64 e no versículo 4. E ele diz o seguinte: nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus tão grande que faça as coisas que o nosso Deus faz. Ele estava dizendo, ele é antigo, desde a antiguidade se ouve falar dele, desde tempos anteriores já ouvimos falar deste Deus, mas nem com os ouvidos foi possível se perceber alguém que seja comparável à grandeza deste Deus. Aí vem o apóstolo João, que após caminhar com Jesus por um período médio de 3 anos, revelando o seguinte: no princípio de tudo ele já era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Tudo o que hoje há, um dia foi criado por intermédio dele. Quando ele diz isso, irmãos, a palavra ela nos remete a Gênesis, capítulo 1, e no versículo 1, a palavra de Deus dizendo para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, Moisés começa a descrever como tudo foi criado. E uma frase bastante conhecida é que Deus disse o seguinte: haja luz e houve luz. Deus, ele não colocou as mãos dele para fazer a luz. Deus, ele citou, haja luz e houve luz. Deus falou, a palavra de Deus, o verbo de Deus, criou a luz. O nosso Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E é aqui, meus irmãos, que eu começo a entender a profundidade do escrito de João. João está querendo dizer para nós o seguinte: o verbo de Deus, a palavra de Deus, sempre existiu desde o início de tudo. Só que Deus, ele já havia, meus irmãos, se manifestado, como Isaías disse, desde a antiguidade. Deus já havia, meus irmãos, revelado a sua glória. E nós conseguimos ver isso nitidamente quando Moisés sobe ao monte. A glória de Deus se manifesta na vida de Moisés, ao ponto que Moisés encobre o seu rosto para ocultar a glória de Deus.
Mas aquela glória foi uma glória transitória. Ela foi apenas por um período, e a Bíblia vai dizer que aquela glória passa. E agora Deus ordena a Moisés que Moisés viesse construir a arca, onde Deus iria se manifestar, onde Deus iria receber as ofertas, os holocaustos do povo. E a Bíblia diz que a glória de Deus também se manifestava no tabernáculo. Mais adiante, a Bíblia vai dizer que Deus então permite que Salomão venha construir um templo glorioso, um templo fantástico. E a Bíblia diz que a glória de Deus, ela também se manifestava no templo que Salomão construíra para Deus. Mas vai chegar um momento que o templo também vai ser destruído. Só que agora João vem trazendo um detalhe peculiar. Ele vai dizer o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. O profeta vai dizer que o povo que andava em trevas viu raiar uma grande luz. Quando Jesus vem ao mundo, a glória de Deus é manifesta. O povo que andava em trevas, meus irmãos, era um povo que andava no escuro. Nós, quando estamos no escuro, estamos propícios a qualquer coisa. Nós estamos propícios a pisar em espinhos, a tropeçar em pedras, a cair em buracos ou até mesmo em abismos profundos. Na escuridão, meus irmãos, é um caminho incerto, onde você não sabe no que está pisando e muito menos o que é que lhe está reservado à sua frente. Só que a Bíblia vai dizer que então o Filho de Deus se manifesta trazendo vida e luz. Quando eu olho, meus irmãos, para isso, o meu coração, ele se enche de alegria. Porque aquilo que estava cego, aquilo que não tinha vida, aquilo que não tinha visão, passou a ter vida, passou a ter visão. E quantos de nós que estamos aqui nesta noite fomos alcançados por essa luz? E quantos de nós outrora andávamos nas trevas e hoje caminhamos na luz? E o que a palavra de Deus está nos revelando é que Deus, desde os tempos mais antigos, Ele vem se revelando. Era no monte, era na arca, era no templo, era pelos profetas. Só que as pessoas não conseguiam entender qual era o propósito de Deus. As pessoas não conseguiam ver este Deus. As pessoas se deixavam levar por qualquer coisa, porque não conseguiam entender quem era Deus. Aí, Deus então, Ele manifesta agora de uma forma diferente. Eu chego, meus irmãos, a tomar a liberdade de usar uma expressão bem clara. Vocês já pararam para imaginar a diferença que tem a palavra da obra? Aquilo que eu falo, eu posso falar e não fazer, mas aquilo que eu faço é algo que marca. Eu posso, meus irmãos, chegar aqui diante da igreja, pregar, falar e não viver o que eu prego. Mas eu posso viver a palavra e através da minha vida, os irmãos ver a palavra em mim. Deus, Ele havia falado.
Ele havia se manifestado, como o escritor de Hebreus vai nos dizer, que havendo Deus se revelado de várias formas por intermédio dos seus profetas, nos últimos tempos, Ele se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, o que é que a Bíblia está revelando para nós? Que o tempo todo Deus mostrou que nos amava. O tempo todo Deus foi se revelando à humanidade o amor dele. Mas quando o povo não foi capaz de entender o amor de Deus, Jesus nasceu. O amor se fez carne e amou o mundo. O amor de Deus deixou a glória e se manifestou entre nós em carne, não para nós ouvir o amor de Deus, mas para nós senti-lo entre nós, para nós vivê-lo no nosso meio. Aleluias! Glória a Deus! Muitas vezes, irmãos, nós ficamos decepcionados com promessas que nos fazem. Muitas vezes nós ficamos, meus irmãos, desapontados com tanta coisa que as pessoas nos falam e não cumprem. Só que esse Deus é diferente. João revela ele diferente. Ele está dizendo assim, ele já era Deus. Ele sempre foi Deus, Ele sempre tentou se comunicar conosco, mas nós nunca fomos capazes de entender a linguagem dEle. Por isso Ele veio aqui, Ele nasceu em carne e osso, Ele morreu por mim e por você, provando que Ele era Deus, porque ninguém consegue fazer as obras que Ele fez se não fosse vindo de Deus. O amor amou o mundo, foi revelado a nós. Aleluias! E eu pergunto para a igreja aqui nesta noite: essa luz já te alcançou? O amor de Deus já te abraçou? Você já parou para analisar quem é Jesus? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos presos na pessoa de Jesus Cristo por aquilo que nós ouvimos falar dele. Nós ficamos presos na pessoa de Jesus Cristo por aquilo que nos contam dele. Mas eu acho, meus irmãos, que já passou o tempo de conhecer esse Deus por ouvir falar. É tempo, meus irmãos, de nós fazermos como Jó fez. Conhecer Ele porque nós tivemos um encontro com Ele. Fazer como João fez, ser íntimo dEle e saber quem Ele é muito mais além do que ouvir falar dEle. Ele não veio no mundo, Ele não se fez carne para a história dele ser propagada como uma história comum, como uma filosofia qualquer. Não, meus irmãos, Ele veio aqui para revelar a glória de Deus. João diz isso, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em outras palavras, João estava dizendo o seguinte: eu vi Jesus como se eu estivesse vendo Deus na terra. Eu olhava para Ele e via a glória na vida dele, como se eu estivesse vendo a glória do céu. Porque João não andava mais em trevas, a luz já havia sido revelada para ele, da mesma forma que tem sido revelada para nós. Talvez nós estamos em posições que nós não deveríamos estar, porque os nossos olhos ainda não foram abertos para aquele que foi revelado a nós na cruz, lá no alto do Gólgota. Aquele sangue que foi vertido lá, meus irmãos, foi para que hoje nós estivéssemos aqui, remidos, lavados e salvos pelo sangue dele. Quantas vezes nós ficamos presos no agir de Deus, em coisas vãs, em coisas banais, sutis, que passa. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo como Moisés, querendo usufruir da glória de Deus,
com coisas transitórias, com coisas passageiras. E ainda queremos encobrir o rosto como ele fez, achando que a glória de Deus ainda é manifesta na nossa vida, porque alcançamos cura, porque alcançamos milagres, porque alcançamos prosperidade. Só, meus irmãos, que tem um porém muito grande. A glória de Deus desceu nesta terra, não foi para ser transitória na nossa vida, ela veio para ser permanente. E a glória permanente exige muito mais do que o encontro no monte, onde nós vemos a glória e ela passa. A glória permanente é aquela que nos garante com convicção que eu vou passar por essa terra, eu vou passar por perseguições, eu vou passar por aflições, mas lá na frente, lá em cima, tem uma coroa de glória me esperando. O meu nome está selado no céu e nada pode apagá-lo de lá. Aleluia, Manassuri me clama. Não se apegue, meus irmãos, a coisas transitórias. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele sempre foi Deus. Ele não passou a existir a partir do momento que Maria o concebe. Quando Deus projetava o plano perfeito, aleluias, Ele já estava lá. Quando o homem foi desenhado à imagem e à semelhança do Pai, Ele já estava lá. Quando você foi projetado, Ele já coagia com o Pai. Ele projetou você. E Ele também projetou todo esse processo que Ele passou por você. O processo em que Ele deixa de ser quem Ele é e passa a ser o servo humilde. Aquela pessoa amável, amigável, que a Bíblia chega a revelar que quando Ele falava, o coração daquele que o ouvia queimava, ardia. Só consegue, meus irmãos, ser cheios do calor e do fogo do Espírito Santo, aquele que é revelado pela luz da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que vimos a sua glória, a Bíblia está dizendo que a luz, ela veio para revelar quem Deus era, quem Deus é. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele não fica preso no tempo. Ele não depende do relógio humano, dos dias da semana, e muito menos dos teus anos de vida, para fazer o que Ele tem que fazer. O nosso Deus, meus irmãos, Ele não é condicionado ao tempo humano para agir do jeito que Ele quer. Por isso Ele já diz que quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Não tem homem, não tem mulher, não tem demônio, não tem hora, não tem dia. Nada impede se Ele decide agir. Nada impede. Aleluias. A glória de Deus foi manifesta. Aleluia. A palavra de Deus deixou de ser palavra e passou a ser carne. Habitou entre nós. Se revelou a nós. Mostrou-nos o caminho do céu, para que nós não viéssemos ser criaturas perdidas. Nos resgatou na cruz do Gólgota, reconciliando-nos consigo, deixando nós a posição de bastardos e colocando-nos na posição de filhos. O sangue dele nos adotou. Namassuyamanai. O sangue dele nos adotou. Hoje nós não somos órfãos. Hoje nós não somos criaturas, nós somos filhos. Amanassuri me clama. Hoje ninguém precisa andar na escuridão, porque Ele como luz veio até nós.
se revelou a nós. Namasuyandecai. Não se prenda, meus irmãos, às coisas deste mundo. O agir de Deus não é por um período de tempo. O agir de Deus se estende até a eternidade, porque é lá que está preparado a nossa vitória. Aleluia! Namassúbias. Quantos esperam o agir de Deus numa cura? Talvez como eu tive a oportunidade de falar aqui há poucos dias atrás de Lázaro. Quantos esperam, meus irmãos, uma glória de Deus como Lázaro? Um milagre esplêndido. Uma ressurreição gloriosa. Ouvimos essa história até hoje. Numa cerca de 2000 anos depois. Mas eu pergunto para vocês, onde está Lázaro hoje? O que Deus fez na vida dele foi extraordinário. Ressuscitou ele da morte. Mas foi passageiro, Lázaro teve que morrer de novo. Às vezes nós nos prendemos com as coisas daqui, meus irmãos. Queremos ver curas, ressurreição, cura de câncer, cura de cegueira, de paralisia. Mas o que adianta receber tudo isso e não receber a vida eterna? O que adianta conquistar essas glórias, mas ser como o templo de Salomão? Cheio de glória, cheio de ouro, cheio de beleza. Mas onde está o templo de Salomão hoje? Na Massúbia. Mas a Bíblia vai dizer que a glória de Deus foi manifesta no Filho dele. Ele desceu, pisou nessa terra, aleluia, nos amou e nos salvou. Essa glória eu consigo vê-la até hoje. Essa glória ainda está no nosso meio até hoje. Ele continua salvando. Ele continua levando para o céu. Manassúbias. Aleluia. É essa glória que nós precisamos. É dele que a igreja precisa. É desse agir que você precisa na tua vida. O maior agir de Deus na nossa vida é quando Ele nos salva. É quando Ele nos tira da escuridão, do pecado, da perdição e nos coloca num caminho de luz. Num caminho que nós não temos, meus irmãos, desejos de sair dele. O verdadeiro e o maior agir de Deus é poder dizer, como o salmista um dia disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu amo estar na casa deste Deus. Eu amo estar na presença dEle, eu amo servir Ele. Porque eu posso dizer que eu vi a glória do Senhor. E quantos aqui nesta noite também podem dizer o mesmo? Aleluia. Eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não viu a glória de Deus. Você que ainda não é participante disso. Você que está talvez afastado por algum motivo. Vem aqui à frente. Aceita Jesus hoje. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele fazer por você o plano perfeito, a ação concreta. Tem alguém aqui que precisa desse encontro? Vem aqui à frente, meu irmão. Você também que está afastado. Você que está longe do caminho da luz. Aproveita que Ele está sendo revelado para você.
Vem para Cristo hoje. Entrega teu caminho ao Senhor hoje. Aleluia, Jesus. Talvez você está caminhando por caminhos tortuosos. E hoje Ele quer te dar a oportunidade de você ser uma nova criatura. Talvez você estava um dia caminhando e desistiu. Por algum motivo você parou. Só que hoje Jesus está chamando você. Volta, filho. Volta, meu filho, volta. Aleluia, Jesus. Volta, minha filha, volta. Aleluia, Jesus. Os irmãos vão adorando a Deus. Enquanto isso, aproveita para você retomar o caminho. Aproveita para você reconciliar com o Senhor. Jesus está te esperando aqui nesta noite de braços abertos, para fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Aleluias. Aproveita a oportunidade. Vem receber Jesus nessa noite. A glória de Deus foi revelada a você aqui. Jesus quer te abraçar nessa noite. Aleluia. Talvez você está aqui nesta noite, mas você está se sentindo fraco. Alguma coisa não está bem na tua vida espiritual. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas você não conhece Ele, não encontrou com Ele. Vem aqui na frente para você ser revestido. Vem aqui para você ter um verdadeiro encontro com Deus. Para você sair daqui podendo dizer: eu vi a glória de Deus.
Levante as suas mãos e diga: poderoso,